Oi pessoal, eu sou a Ara, brasileira naturalizada, esse é o meu canal e hoje eu quero falar com vocês sobre as eleições americanas, as regras dessa eleição presidencial que é indireta, conhecido como colégio eleitoral. Já residi nos Estados Unidos, mais exatamente no estado de Boston, na cidade de Framingham. Já vou inscrever no canal? Já vou curtir? Você já se inscreveu neste canal? Já curtiu? Bom, vamos lá. Eu quero explicar para vocês como que funciona as eleições americanas, que são chamadas de eleições indiretas ou através do colégio eleitoral. E eu achei oportuno fazer esse vídeo porque meu marido há muito tempo me fala uma coisa que é verdade, que ele toma como exemplo os pais dele, né? Ele fala que no Brasil a imprensa, a grande mídia, dá a notícia de uma forma que às vezes não chega, não é adequado numa linguagem para todo mundo. Por exemplo, ele dá o exemplo do jornal que a Renata Lopretti apresenta na Globo, à meia-noite, que a mãe dele e o pai dele, por exemplo, não entendem. Fica muito complicado, é como se falam especificamente para uma galera específica. Então, pensando nisso e vendo que tem muita informação no swing states, aí pensa comigo, como que uma pessoa que nem fala inglês, que o que sabe de swing é a palavra que é atrelado a coisas, a práticas sexuais, como que essa pessoa vai ver swing states? O que ela vai entender sobre swing states? Então, assim, a gente precisa também como propagadores da informação e da notícia, ter essa responsabilidade, né? Então, como eu tenho a responsabilidade com a notícia, com a verdade, sem canalice, sem oportunismo e com vocês, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, as eleições não são diretas, ou seja, os americanos, eles não votam diretamente no candidato a presidente. As eleições lá são indiretas, por isso que é chamado de colégio eleitoral. Como que funciona isso? Os 50 estados, eles escolhem delegados e esses delegados desses estados é que vão votar no candidato a presidente. Então vamos lá para você entender na prática. Cada estado nos Estados Unidos tem seus delegados. E esses delegados, eles são representantes da população. Cada estado, mais ou menos, tem no mínimo 2 senadores como delegados e tem os representantes da Câmara dos Deputados. Então, os congressistas, eles são esses delegados. Mas como que fica essa escolha? Como que se dá? O congressista que vota no Trump, ele vota por que razão? O que vota na Câmara vota por que razão? Se ele é representante do voto daqueles que escolheram, que votaram nele. Então é assim que funciona. É como se fosse eleição estadual. Esses 50 estados vão escolher seus delegados. Esses delegados, eles votam ou na Câmara ou no Trump. E não significa que quem receber mais voto a nível nacional ganha. Porque como ele é dividido por esses estados e estados que escolhem os delegados, não necessariamente o estado, por exemplo, vamos supor, que tenha 1 milhão de votantes, ele vai fazer um candidato se eleger, mesmo que esse candidato tenha vantagem de 1 milhão de votos.
Inclusive, a gente já viu acontecer isso algumas vezes. Al Gore teve mais votos do que o George Bush, mas o George Bush venceu as eleições. Mais recente, agora em 2016, a Hillary teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump, mas o Trump venceu, porque o Trump conseguiu mais delegados. São 538 delegados desses todos 50 estados. O Trump venceu Hillary porque ele levou na época 304 delegados. E para um candidato vencer as eleições americanas, ele precisa ter pelo menos 270 delegados que o escolheram, que votaram nele. Então, assim, não é direta a eleição lá, porque primeiro se escolhe em que delegado você vai votar. Vou dar exemplo aqui em São Paulo. Quando tem as eleições gerais, todo o Brasil vota, mas a gente vê que tem escolha para estadual, tem escolha para federal e escolha para senador. E essas três que eu citei são escolhas feitas por estados. Então, por exemplo, o mesmo senador que é votado lá em São Paulo, ele não é votado aqui na Bahia. O mesmo deputado federal ou estadual que é votado lá em São Paulo, ele não é votado aqui na Bahia. Por quê? É como se aquela eleição ela é estadual, porque cada estado vai escolher seus respectivos deputados estaduais, federais e seus senadores. É como se na eleição americana esses senadores e deputados federais fossem os delegados. Primeiro se escolhe eles, depois esses delegados escolhidos, eles votam nos candidatos. Por isso que é colégio eleitoral e por isso que é indireto, né? Direto no candidato a presidente. E aí, para ficar mais claro para vocês, e aí como que funciona? Tem estado, por óbvio, que tem menos número de delegado e de delegados, e estado que tem mais números de delegados. E tem estados que historicamente democratas ganham, como Nova York, por exemplo, e estados como Kentucky, por exemplo, que os republicanos sempre ganham. Mas tem os estados que variam, que oscilam, que são chamados de estados pêndulo, que é, por exemplo, onde a gente usa a expressão swing states, o swing de troca, de variação, states. Então, swing states não tem nada a ver com com conotações de conteúdo adulto, mas sim dessa troca nesses estados. Por exemplo, North Carolina, Arizona, Pensilvânia, Nevada. E essa lista que você tá vendo aqui, ó, dos 7 estados pêndulo. Esses estados pêndulo que você tá vendo aqui, que a gente chama de swing states, eles são determinantes porque, como varia muito quem eles escolhem, os delegados que escolhem, e aí não dá certeza de quem vai levar a eleição, porque muda muito, eles podem mudar, e esses estados, eles são muito de avaliar a pesquisa da população, né? Eles são muito de ir no calor do momento, por isso que eles são determinantes nas eleições, porque eles não, sabe, o que no Brasil seriam chamados isentões, digamos assim, porque eles não são aqueles, digamos, que tem os políticos de estimação nós contra eles. Aí vocês veem que, por exemplo, os isentões na política americana, eles têm votos, eles têm voz como todo mundo, óbvio, mas assim, eles são determinantes, é como se eles fossem aquele equilíbrio da balança. Peraí, para que lado a gente vai sem ter um lado pré-determinado? E só 2 locais, 2 estados que não tem a regra de quem, vamos supor, de quem mais votado leva tudo. Como que funciona isso de quem é mais votado leva tudo? Um estado, você já sabe, já aprenderam até agora, ele é votado de acordo com o delegado. Vamos supor
que, por exemplo, nessa votação específica desse estado, o delegado que recebeu o maior número de votos, porque se escolhe delegados, ele votou na Câmara. Via de regra, os outros também vão votar na Câmara. Mas vamos supor que ele votou em Trump, para não falar aqui que eu tô fazendo campanha ou tomando para um lado. Via de regra, os outros vão votar em Trump, ainda que foi um voto só que Trump teve a mais do que Kamala. Então, eles seguem o voto do que foi mais votado. Então, por mais que sim, os que votam nos delegados, eles votam se dividem entre republicanos e democratas. O delegado, o mais votado, ele leva aquele colégio eleitoral estadual, ele leva aquilo. Só Maine e Nebraska que não tem essa regra porque se divide em distrito, digamos assim. Para eu tentar dar um exemplo prático aqui para vocês, aqui no Brasil nós temos as eleições municipais e nós também temos as eleições legislativas, junto com as eleições gerais, estaduais e tudo mais. Só que nas eleições municipais, como aconteceu esse ano, não é todo estado brasileiro que os municípios vão nas eleições, vão escolher seu legislativo e seu executivo. Aqui no Brasil, Brasília não teve eleições municipais, não sei se você sabia disso, mas você vai ficar sabendo aqui, porque aqui no canal da Ara você é bem informado. E Fernando de Noronha, em Pernambuco, não teve eleições municipais. Por quê? Porque Brasília não se divide em município. Brasília se divide em regiões administrativas. São 35 regiões administrativas. E essas regiões administrativas, elas funcionam numa forma como se fossem 35 municípios, mas como não tem eleição lá, nesses 35 regiões administrativas, o governador do Distrito Federal, ele escolhe 35 administradores regionais, digamos assim, desses 35 regiões administrativas, e não é um cargo que tem um mandato de 4 anos, não. Livre nomeação, livre exoneração. Então, tanto faz. E essas pessoas que ele nomeia que seriam como se fossem prefeitos nessas 35 regiões administrativas, mas eles não foram para as urnas, não receberam votos, porque Brasília não se divide em município, e sim em regiões administrativas. Noronha, mesma coisa. O arquipélago de Noronha, lá em Pernambuco, não se divide em municípios. Por isso, lá também, diferente de Brasília, lá eles escolhem conselheiros regionais. Nas eleições municipais, quase 4 mil eleitores de Noronha vão às urnas e eles vão escolher 6 pessoas que serão os conselheiros daquele arquipélago. Esses conselheiros precisam morar lá em Noronha, ter mais de 18 anos, enfim. Quando são votados, esses conselheiros, eles não legislam, mas esse conselho funciona como Câmara de Vereadores, só que não legisla, mas eles cuidam da questão do arquipélago a nível de financeiro, administrativo, até de saúde, só que eles não legislam, né? Mas eles acabam tendo voz, troca com o representante de Noronha. Só que o representante também de Noronha, ele é indicado da mesma forma que o Distrito Federal indica o administrador distrital. Lá em Noronha, o governador de Pernambuco, ele indica também o administrador para Fernando de Noronha. Ou seja, mesmo sendo no Brasil, esses dois locais têm regras diferentes. Então, Noronha
ele tem essa área de preservação permanente, que a gente fala APP, que está vinculado ao governo de Pernambuco através desse administrador distrital que ele vai nomear. Então, Maine e Nebraska acaba também sendo 2 distritos, digamos aqui lá nos Estados Unidos, que nem sempre quem mais votado leva, por conta disso, por essa regra de lá ser distrito. E às vezes tem 2 delegados extras, então acaba de alguma forma destoando um pouco da regra que é nos outros estados. E lembrando que os estados também eles têm gerência para eles mudarem regras de votação. Por isso que tem estado que aceita voto via correio. Olha isso. E tem estado que não necessariamente aceita voto via correio e dá para votar online também. Tem várias formas e regras que os estados colocam para que se tenha uma votação onde todo mundo é contemplado e não é, de novo, uma votação direta, que as pessoas vão lá e escolhem entre Kamala e entre Trump. Por isso que a gente vê, tem estados que já começaram a votar 4 ou 5 dias atrás. E hoje, a partir de mais ou menos 21 horas aqui, horário de Brasília, a gente vai começar a ver efetivamente os resultados para onde vão caminhar e quem está mais próximo de ter os 270 delegados, que não necessariamente é aquele que vai ter mais voto a nível nacional, digamos assim, por conta dessa questão dos delegados. Então, às vezes pode ser que fica confuso para entender, mas é basicamente isso. As pessoas votam para escolher seus representantes estaduais, que é chamado como delegados lá. Esses representantes, esses delegados é que vão escolher em quem vão dar seus votos. Dizem que, porque essa regra tem mais de 200 anos, 200 e tantos anos, dizem, alguns analistas políticos dizem que para poder dar oportunidade de todo mundo votar e evitar voto de caberesteiro, sabe? Aquele voto tipo, vota no meu candidato aqui, você tá sem ninguém para votar, vota nesse aqui. Então, eles dizem que isso evita a escravidão intelectual, que dá mais oportunidade da localidade escolher seu delegado e esse delegado fazer a vontade dos seus eleitores, entendeu? E isso é bacana porque o mundo é assim, regimes democráticos têm maneiras diferentes de irem às urnas e nem por isso significa que o outro regime está errado. Tem gente às vezes que é a favor do voto impresso e desabona a votação eletrônica. Lá em Cabo Verde tem votação no papel, lá na França tem votação no papel, mas o Brasil tem votação eletrônica, uma das votações mais seguras do mundo, e isso eu não estou querendo dizer, obviamente, que não possa ter falhas, mas é seguro. A gente sabe que tem uma criptografia bacana, e assim, as pessoas que atacam as urnas eletrônicas são as mesmas que todas as eleições buscam ser eleitas e reeleitas através da urna eletrônica. Não faz sentido. Então, eles desvirtuam o discurso público para fazer nós contra eles, para que a população distraia e não foca naquilo que precisa focar, que é exatamente na questão das políticas públicas, da economia e do crescimento do Brasil. Eu espero que eu tenha explicado da melhor forma com relação a eleição americana. Se alguma coisa não ficou claro, me deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou tentar explicar da melhor forma, ou tento fazer novo vídeo, ou respondo lá também. Mas eu dei o meu melhor aqui para tentar explicar por que chama colégio eleitoral e por que esses swing states, esses estados pêndulos, têm importância, porque como eles não ficam
muito polarizados entre republicanos e democratas, fica na mão deles, digamos assim, a surpresa de quem vai vencer as eleições americanas. Não necessariamente quem tem mais votos a nível nacional, mas sim quem conseguir os 270 delegados necessários para poder vencer as eleições. Lembrando que no total são 538 delegados e esses estados pêndulos juntos têm 93 delegados. Então, olha como eles têm sim a faca e o queijo na mão, digamos assim, porque são muitos delegados que sim faz com certeza diferença no resultado final. Obrigada por ter assistido.